pessoal, tudo bem com vocês? Que tal uma aula de química bem diferente? Hoje, nessa aula, nós abordaremos leis ponderais, balanceamento de reações, ácidos e bases e fatores que influenciam na velocidade da reação. Então, vamos lá? Vou começar por leis ponderais. As duas leis ponderais mais conhecidas são as duas leis a lei de Lavoisier e a lei de Proust. A lei de Lavoisier, isso mesmo, o pai da química, é a lei da conservação das massas. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E a lei de Proust é a lei das proporções definidas. Isso mesmo. Se tiver uma razão de multiplicação entre os reagentes de dois experimentos da mesma reação, essa mesma multiplicação vai se repetir nos outros reagentes e nos outros produtos. Vamos ver como é que fica? Vamos lá? Preste atenção. As leis ponderais, como eu já disse, são duas principais, Lavoisier e Proust. Observem aqui, gente, que a soma das massas do reagente vai ser igual à soma das massas dos produtos. 4 mais 32 vai ser igual a 36. Assim como 8 mais 64 vai ser igual a 72. Observem também que quando eu vou do primeiro experimento para o segundo, eu multiplico por 2. Isso mesmo se repete no outro reagente e também no produto. Vamos falar agora do balanceamento das reações. Nós vamos usar uma regrinha chamada macho. Primeiro metais, depois ametais, depois carbono, depois hidrogênio e depois oxigênio. Essa ordem deve ser seguida pelo balanceamento, por ajuste de tentativas. O que é muito importante é que todos os elementos antes da seta, ou seja, nos reagentes, tem que ser igual à quantidade dos elementos depois da seta, ou seja, nos produtos. Vamos lá, preparei uma simulação bem legal para vocês, para a gente treinar um pouquinho sobre balanceamento. Preste atenção! Aqui vou demonstrar para vocês, por meio de uma simulação, como balancear. Assim nós podemos treinar. Primeiro colocamos o número 1 na frente de todas as moléculas. Esse número 1 significa que é o coeficiente estequiométrico. Depois vamos usar a regrinha macho. Primeiro balancear metal, depois ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como não tem metal, vamos ver o flúor. O primeiro membro tem 2 flúoros, então no segundo a gente tem que colocar o 2 na frente. Depois observamos que todos os outros estão balanceados. A quantidade dos elementos antes da seta é igual ao depois da seta. Podemos conferir e verificar que a reação está balanceada, dessa forma. Avançando, nós podemos ver outra reação, onde também podemos colocar o número 1 na frente, para iniciar o balanceamento. Nesse tipo de reação, observamos que da regra macho só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí observamos que temos um carbono em cada membro, tá ok? Temos 4 hidrogênios. No primeiro membro, ou seja, antes da seta, temos 2 após a seta. Então, colocamos um 2 na água, igualando a quantidade de hidrogênios anteriormente. E aí, nós observamos o oxigênio. O oxigênio fica com 4 no segundo membro. Então, adicionamos um 2 na frente do gás oxigênio para igualar, assim, a quantidade nos reagentes e a quantidade nos produtos. E assim, conferir se está correto. Ao final do balanceamento, nós percebemos que acertamos o balanceamento da reação. Na outra reação, também colocamos o número 1. Nesse caso, além do carbono e do oxigênio, nós temos o enxofre. Colocamos um na frente de cada substância e observamos que temos 2 enxofres no reagente, que é representado pela letra S. Então, nós temos que colocar o número 2 no produto, na frente do enxofre, do SO2. Quando nós adicionamos 2, nós igualamos a quantidade de enxofre. A quantidade de carbono está ok. E o que não está ok é a quantidade de oxigênio, que
passou a ser 6 dos produtos. Então, a gente coloca uma quantidade maior nos reagentes. Quando colocamos o 3 na frente do gás oxigênio, nós observamos que dá para igualar a quantidade de oxigênios antes da seta e depois da seta, balanceando assim a reação. Nesta outra reação, também temos carbono, hidrogênio, mas também temos o cloro. Observamos que o carbono está em quantidade igual nos reagentes e no produto. O hidrogênio também está em quantidade igual e o cloro também. Então, nós verificamos que a reação, colocando um na frente de cada substância, ela já fica balanceada. Podemos conferir e verificar que o balanceamento ocorreu. Como vocês podem ver nesta simulação. Se eu perguntar a soma dos coeficientes estequiométricos, é só somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 4. Eu somo todos os números que estão na frente das moléculas. Mesmo que ao fazer uma folha, vocês não percebam que tem o número 1 ali. Mas se não tiver, tem sempre que somar como se já tivesse escrito o número 1. Nessa outra reação, também colocamos o mesmo procedimento. Colocar o número 1 na frente de todas as moléculas. Temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí é o que nós fazemos para igualar a quantidade de hidrogênio que está nos reagentes, a quantidade que está nos produtos, nós colocamos o quê? Nós colocamos o número 3 na frente do gás hidrogênio, pois nos reagentes nós temos 6 hidrogênios. Então, no produto também tem que ter 6 hidrogênios. Quando adicionamos o número 3, o 3 multiplica com 2, que é o índice menor que está embaixo. E aí, nós igualamos a quantidade de hidrogênio. Dessa forma, há um balanceamento da equação, da reação química. E a soma dos coeficientes estequiométricos é igual a 5. E assim termina o balanceamento, onde nós podemos acertar todas as reações que nós balanceamos. Vamos falar agora de fatores que influenciam na velocidade da reação. Os principais são 4: temperatura, concentração de reagentes, superfície de contato e catalisador. A temperatura, quando ela aumenta a quantidade de choques entre as moléculas e aumenta a velocidade. Assim, também acontece com a concentração dos reagentes. Quando aumenta a concentração, aumenta a quantidade de choques e assim também a velocidade. Importante informar para vocês que o aumento da temperatura não influencia a orientação das moléculas, e sim aumenta a quantidade de choques entre elas. A superfície de contato, se ela também é aumentada, aumenta a velocidade. E o catalisador? Quando se adiciona catalisador, diminui a energia de ativação, que é a energia necessária para que a reação ocorra, e assim aumenta a velocidade. Se a energia de ativação for elevada, quer dizer que existem poucas moléculas, uma fração pequena, prontas para serem separadas e formar outras substâncias, certo? Mas vamos ter um pouquinho mais quando eu colocar aqui para vocês na tela. Preste atenção. Os fatores que influenciam a velocidade das reações se destacam 4: temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contato e catalisador. Quando aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de choques entre as moléculas, mas não influencia na direção dessas moléculas. Quando aumenta a concentração dos reagentes, também aumenta a quantidade de choques. A superfície de contato aumentando também aumenta a velocidade. E o catalisador, quando adicionado, ele diminui a energia de ativação, que é a energia necessária para que ocorra aquela reação. Então, quanto menor a energia de ativação,
mais rápida a reação e aumenta a velocidade. Se a energia de ativação é elevada, há uma pequena quantidade, uma pequena fração das moléculas que estão prontas para ocorrer a reação. Então, quanto mais elevada estiver a energia de ativação, menor será a velocidade. Então, quando adiciona-se o catalisador, diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade. Vamos falar agora de ácidos e bases. Um pouquinho só, tem muita coisa, mas preste atenção no que eu vou abordar. Uma coisa muito importante é a diferença de sabores entre eles. Ácidos têm sabor azedo e as bases adstringente. Os ácidos também começam com hidrogênio e depois com a metal. E as bases têm o metal mais a hidroxila, que é representado pelo OH. Também tem uma outra base que não é por metal. Então prestem bastante atenção. Eu vou abordar agora para vocês algumas características principais dos ácidos, nomenclaturas das bases também algumas simulações para vocês verem e entenderem um pouquinho de pH e de indicador ácido-base. Prestem atenção. Vamos lá. Chegamos nas funções inorgânicas. As funções inorgânicas são 4, mas as que nós vamos estudar, como eu já falei, são 2. Agora, ácidos. Tem sabor azedo, libera H+, conduz eletricidade, muitos são corrosivos. Nós temos exemplos como vinagre, limão, em casa, o nosso próprio suco gástrico. A classificação, ele pode ser hidrácido ou oxiácido. Se não apresenta oxigênio, ele é hidrácido. Se apresenta oxigênio, ele é oxiácido. Os hidrácidos são fortes: o ácido clorídrico, o ácido iodídrico e o ácido bromídrico. Moderado, ácido fluorídrico. Fracos, os demais. Já os oxiácidos têm que subtrair a quantidade de oxigênio da quantidade de hidrogênio. Se a subtração der 3, muito forte. Se der 2, forte. Se der 1, moderado. Se der 0, fraco. Lembrando que o ácido clorídrico é o ácido chamado também do ácido do nosso estômago, que é o suco gástrico. Ele também é chamado de ácido muriático. Os ácidos apresentam a seguinte nomenclatura. Se for hidrácido, coloca o nome ácido, observa qual é o elemento que está ligado a ele, no caso aqui cloro, e fica ácido clorídrico. Se for flúor, ácido fluorídrico. Iodo, ácido iodídrico. Bromo, ácido bromídrico. Com enxofre, fica sulfídrico e assim por diante. Já os oxiácidos pode ter prefixo e sufixo ou só apenas sufixo. Coloquei um exemplo aqui para vocês. O perclórico, o clórico, o cloroso e o hipocloroso, que é de acordo com a quantidade de oxigênio. E coloquei outros exemplos específicos para vocês. O carbônico, o nítrico, nitroso, fosfórico, sulfúrico e sulfuroso, que são os principais oxiácidos. As bases possuem sabor adstringente. Libera OH-. A classificação, a principal classificação é em relação à quantidade de hidroxilas, que é o próprio OH. Monobase tem uma hidroxila, dibase 2 hidroxilas, tribase 3 hidroxilas, tetrabase 4 hidroxilas. O que vai determinar isso? Da família que o metal é. Por exemplo, o sódio da família 1A, então ele vai ter uma hidroxila. O magnésio da família 2A, 2 hidroxilas. Alumínio 3A, 3 hidroxilas. E assim por diante. Nomenclatura. Coloca hidróxido de e o nome do metal. Por exemplo, hidróxido de bário, hidróxido de cálcio. Pessoal, lembrando que existem outras classificações de bases e outras classificações de ácidos, que nós veremos posteriormente. E também outras nomenclaturas de bases baseadas em elementos que têm NOx diferentes
E ácidos também, nós vamos aprender número de oxidação para poder nomear qualquer oxiácido. Aqui tem uma simulação, gente, muito interessante, onde dá para perceber que tem uma escala de pH que vai de 0 a 14. Quanto mais ácido tiver, mais próximo do 0, quanto mais básico tiver, mais próximo do 14. Coloquei aqui refrigerante e vamos medir o pH do refrigerante. Nesse caso, o pH se apresenta ácido. Um outro exemplo que nós podemos pegar é o exemplo do leite. Após colocar o leite, a água, diluir, vamos medir o pH. E ele se apresenta ácido. O próximo a ser medido, a ser escolhido, é o sabonete. Coloca o sabonete na simulação e vamos medir o pH dele, após diluir com água. E observamos que é básico. Sangue. Quando adicionamos o sangue e colocar a água para medir o pH, nós vamos observar que o pH do sangue é básico. Agora vamos para outra simulação. Nessa simulação, estou colocando uma base, colocar uma concentração maior e também mais forte. Medimos o pH e dá para verificar 14 vai diminuindo se a força da base for diminuindo também e a concentração também. Se nós colocarmos como ácido e agora usar o papel indicador universal, coloquei aquele um pouco fraco e vamos medir. Deu o pH em torno de 3. Se aumentar a força do ácido, nós medirmos novamente o pH com papel indicador universal, observa-se que diminui o pH e assim o ácido se mostra mais forte. Quanto mais forte o ácido, mais conduz a eletricidade e também em relação à sua concentração. Quanto maior a concentração, maior a condução da eletricidade. Pessoal, esse foi mais um Dicas da Lore. Não esqueçam de deixar o like, de comentar e compartilhar e também se inscrever aqui no canal. Conto com vocês. Eu postarei mais vídeos neste estilo e também de outros. Espero que gostem. Até mais!